Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao treinamento Salesforce e processo seletivo aqui na Leve Tecnologia. Eu me chamo Márcio Pedro, sou desenvolvedor Salesforce há pelo menos 3 anos e estou aqui para apresentar vocês ao mundo Salesforce, né? Para começar, vou explicar para vocês o que é basicamente a Salesforce. A Salesforce, ela é uma plataforma voltada a gerenciamento de vendas com os clientes. Ela não só gerencia as vendas, mas ela analisa, anuncia, presta alguns serviços para os clientes. E basicamente a Salesforce ela é um CRM. Mas o que seria um CRM? Um CRM ele é um gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ela basicamente a Salesforce, para comparar, a gente pode comparar um banco de dados, sendo que em cloud, na nuvem. E ele guarda informações do cliente, desde um lead, e esse lead ele pode ser convertido em uma conta, um contato, uma oportunidade, e além de outros meios que a Salesforce trabalha. Atualmente, a Salesforce pelo menos tem essa listinha aqui. A Salesforce ela tem na área de e-commerce cloud, ela tem a área de vendas, né, que é a área de sales, a área de service cloud, que é uma área de serviços, né, que presta serviço, ajuda o cliente a interagir mais perto, né, com os usuários, né, com seus clientes. Tem a nuvem de marketing cloud, e além de outras coisas que a Salesforce ela disponibiliza, como por exemplo integrações. Você na Salesforce você consegue hoje interagir com outras plataformas, até mesmo outros bancos de dados. A gente consegue se comunicar com integrações. É, e aí surge uma pergunta, né? Você que está começando agora, não sabe nem, nunca ouvi falar o que é Salesforce. Basicamente, como que se organiza os dados na Salesforce, né? Hoje, a Salesforce organiza seus dados em objetos e registros. Não sei se você já estudou banco de dados, mas num banco de dados tem uma tabela e essa tabela tem colunas, tem linhas, né? Na Salesforce funciona dessa mesma forma do que um banco de dados. Só que aqui a gente chama as tabelas de objetos e as linhas da tabela de registros. E as colunas de uma tabela a gente chama de campos. Basicamente funciona assim. Aqui é uma imagem, ela mostra o ambiente Salesforce, e aí na Salesforce, na plataforma, ela tem seus objetos, né, campos e linhas, que são os registros. Trouxe aqui para vocês, vou apresentar aqui para vocês, por exemplo, eu estou aqui numa Playground, que é um ambiente disponibilizado pela Salesforce para estudos. E aqui a gente possui uma variedade de tabelas, ou seja, objetos. Basicamente, você pode criar um objeto, por exemplo, aqui a gente tem a tabela, ou seja, o objeto accounts, objeto de conta, e nele a gente pode criar a nossa linha da tabela, ou seja, o nosso registro desse objeto. E aí, aqui eu posso escolher as informações que vão ser contidas nos campos. Exemplo, teste. E aí, quando eu clicar em salvar, ele vai criar o registro. Por exemplo, eu criei o registro aqui para o meu nome, o, o nome da conta que eu coloquei, teste, e aí ele fica aqui. E tudo isso ele é customizável.
Hoje, a Salesforce tem, por padrão, alguns objetos pré-configurados, como por exemplo, account, contacts, contracts, pedidos. Ele tem o pedido padrão, né? E ele tem os seus objetos customizados, como por exemplo, eu criei um objeto aqui na minha Playground chamado Stock, e aí ele mostra um underline C, que ele é um objeto, uma tabela customizada. Ele na Salesforce também, além dos objetos poderem ser customizados, ele pode ter os campos customizados também. Ou seja, os campos, como eu expliquei para vocês, eles são as colunas de uma tabela. E essas colunas, a gente pode criar uma coluna, ou seja, um campo personalizado. Como por exemplo, aqui em estoque, eu criei esse objeto chamado produto, e esse produto ele é um campo customizado. Como que eu sei que ele é customizado? Eu preciso entrar na configuração desse objeto. Eu vou apresentar aqui para vocês. Na Salesforce hoje tem essa engrenagem aqui, e aqui a gente tem algumas configurações. Aqui tem um setup, que é a configuração geral, que a gente consegue configurar várias coisas por aqui. Tem o Service Setup. Se você hoje usar a nuvem de Service Cloud, que é uma nuvem de serviço, a gente tem esse botão aqui para a gente configurar essa nuvem. Tem o Developer Console, que mais para frente eu explico para vocês. E tem esse linkzinho de editar objeto. E tem outra função, outra opção na realidade. Quando você está dentro de um objeto, você clica tem o Edit Page. E aqui você pode editar essa página que a gente está vendo. A gente consegue adicionar vários componentes, desenvolvimento. Se você fizer algum desenvolvimento em código, você pode colocar aqui. É tudo personalizado. Deixa eu voltar. E aí, aqui na configuração de setup, a gente consegue ter uma noção aqui de algumas opções. Que você pode pesquisar, qualquer opção que você queira de configuração. E aqui está os objetos. Aí, por exemplo, estava falando do objeto estoque. E aí, ao entrar aqui no objeto estoque, ele é um objeto customizado. Por ter o underline C, a gente sabe que ele é customizado. E aqui em campos, eu posso criar vários tipos de campos. Posso criar um campo do tipo data, um campo do tipo data e hora, um campo do tipo e-mail, um campo do tipo número, um campo de lista de opções, um campo do tipo texto. Hoje a gente consegue ter uma variedade de coisas aqui. E aí tem os layouts, né? Aqui tem os layouts onde a gente pode configurar tudo que está nessa tela. Eu quero criar outro campo e esse campo eu quero adicionar aqui nessa tela. Eu precisaria criar o campo aqui e adicionar ele no layout. Totalmente point and click aqui, né? Só arrasta. Exemplo, eu quero adicionar, vamos supor que eu criei o campo produto e eu quero adicionar nesse layout daqui. Ele já está, mas aí era só eu arrastar e salvar. É bem dinâmico, né? Também, como eu falei para vocês, na Salesforce hoje existe maneiras de você configurar, fazer validações via parte declarativa, que é a parte administrativa, que é point and click, né? Que é arrastar botão, seleciona valores, enfim. Hoje na Salesforce você pode fazer qualquer coisa, não qualquer coisa, né? Mas a maioria das coisas via declarativo. Mas a gente hoje consegue desenvolver algumas coisas. Como assim? Na Salesforce, a gente pode desenvolver
algo front-end, que é algo de tela, né? Exemplo, imagine que você está num cliente e aí o cliente ele quer uma tela customizada aqui para ter uma lista de para rastrear o estoque, algo bem customizado que não teria como a gente fazer por padrão via algo padrão da Salesforce. E aí a gente precisaria customizar essa tela. Hoje você consegue na Salesforce fazer isso por 3 maneiras. Deixa eu abrir o Developer Console aqui. Hoje a gente consegue fazer desenvolvimento front-end na Salesforce por 3 maneiras. Usando Visual Force Page, usando Lightning Component, que é chamado de Aura Component, e atualmente usar o LWC, que é o Lightning Web Component. Mais para frente, quando vocês forem estudar, vocês podem verificar e entender o que é que significa cada coisinha que eu expliquei aqui. O que significa um Visual Force, o que significa um LWC, o que significa um Aura Component. Mais para frente vocês podem ficar à vontade para pesquisar e ter esse conhecimento. Mas basicamente são 3 maneiras da gente fazer o front-end, e as 3 maneiras usam HTML, pode-se usar CSS, JavaScript ou outra biblioteca aí de JavaScript que você queira usar. Hoje é possível, sim. E na parte back-end, nós usamos a linguagem Apex, que é uma linguagem baseada em Java. Então, se você algum dia já estudou Java, pode ficar tranquilo que vai ser mais fácil para você aprender Apex, né? Hoje, um desenvolvedor que já sabe desenvolver em Java, ele consegue desenvolver tranquilamente Apex, que é bem parecido a forma de se escrever, né? Aí, aqui você pode, na parte do back-end, você pode usar o Apex para fazer algumas validações, integração ou algo do tipo, algo do gênero. E você pode também ter as triggers, né? Que são acionadores que sempre que a gente cria qualquer registro, exemplo, para ficar mais fácil para explicar para vocês, o objeto conta. Hoje, se eu quiser acessar, assim que ele vai criar uma conta, e aí eu quero verificar se o nome, o CPF que ele está colocando aqui na conta é um CPF válido, eu preciso consultar isso. Um exemplo genérico. E aí a gente poderia customizar isso com trigger. E aí quando ele clicar nesse botão save, ele iria disparar esse acionador que a gente criaria, a trigger. Aí, por exemplo, a gente quer criar uma trigger aqui, dar um nome para ela, e aí escolhe o objeto, conta. E aí quando a gente salvar, aqui está a nossa trigger. E aí na trigger a gente precisa escolher o contexto, né? Se ele vai ser before insert, ou seja, se quando ele clicar no botão salvar, antes de registrar no servidor, eu quero que ele faça tal coisa. Aí a gente pode usar o before insert antes de inserir. Aí tem o after insert, que é quando depois que ele registra no banco esse registro aqui que a gente está criando, eu quero que ele faça tal coisa. Hoje é possível fazer isso. E aí tem uma variedade. Eu posso fazer tanto no update, tanto no delete, no delete, entendeu? Hoje a gente consegue fazer isso com o acionador. Também a gente tem os batches, que mais para frente, quando vocês forem estudar, vocês vão ver o conceito de batch. Batch basicamente é um agendador que a gente cria uma classe e a gente pode agendar essa classe para um horário específico ela ser executada. Hoje é possível também. Com o Apex a gente consegue hoje, com o Apex a gente consegue fazer integração, como eu falei anteriormente para vocês, a gente consegue integrar a Salesforce com qualquer outro sistema, desde que lá tenha um API, né? A gente recebe as credenciais,
autenticação, a gente consegue se autenticar em qualquer outro sistema e fazer integração. Isso é totalmente possível. A gente hoje consegue fazer nossa própria API aqui dentro da Salesforce, que é basicamente a gente constrói uma classe e coloca o método dessa API. Não sei se você já estudou integração, mas integração a gente consegue, tem alguns métodos, por exemplo, a integração HTTP, tem alguns métodos que a gente consegue fazer. Exemplo, a gente consegue fazer um GET, que é para pegar dados de algum local, um POST, um PUT, enfim. Na Salesforce a gente consegue fazer isso. E aí surge uma dúvida: onde que eu programo na Salesforce? Onde é que eu desenvolvo e coloco no meu ambiente Salesforce? A Salesforce tem um Developer Console, como eu estou explicando para vocês aqui. No Developer Console a gente consegue criar as nossas classes, triggers e front-end. A gente consegue criar aqui na Salesforce pelo Developer Console. Mas é possível a gente criar com o Visual Studio Code. Aqui no VS Code a gente pode criar um projeto. A gente consegue criar um projeto aqui. A gente consegue se autenticar no ambiente. Por exemplo, eu estou conectado na Trailhead, como está aqui embaixo. A gente consegue criar qualquer classe, componente, trigger, qualquer coisa a gente consegue criar aqui pelo VS Code. Qualquer coisa de desenvolvimento a gente consegue fazer aqui. Aí fica nossas classes aqui. Se eu quiser criar uma classe, como por exemplo, eu preciso dar o comando Ctrl Shift P, sfdx, x, tipo class, teste, exemplo. E aí quando eu criar, ele vai ter minha classe aqui. Beleza? E aqui ele fica dividido, estruturado por pastas, né? Por exemplo, as classes em Apex vai ficar em classes, os componentes vai estar aqui no Aura. Se eu usar o LWC, ele vai ter uma pasta com LWC aqui, como por exemplo isso. E a gente consegue pegar outras coisas aqui no VS Code, que aí a gente trabalha com metadados, que aí a gente consegue pegar objetos, ele vem XML, aí vem aquele objeto que a gente viu aqui, ó, em tela, a gente consegue pegar esse objeto aqui, tanto padrão quanto customizado. Aí, por exemplo, o objeto, deixa eu ver, produtos. A gente tem aqui os campos que tem nesse objeto produto. E se eu quiser consultar ele aqui, é só eu pesquisar, por exemplo, produto, já está aqui. Hoje, atualmente, um desenvolvedor, Salesforce, ele não desenvolve pelo Developer Console, embora alguns até preferem, gostam, utilizam. Eu não indico vocês fazerem pelo Visual Studio Code, pelo Developer Console, porque aqui como ele fica web, às vezes dá uma travadinha, né? Aí também o que você está fazendo, você apertar Ctrl S, ele já registra no ambiente, né? Aqui no VS Code não. No VS Code que você está desenvolvendo, você vai precisar dar deploy. Você vai escrever a sua classe, salvar, dar o Ctrl S para salvar no seu repositório e deploy para subir para o seu ambiente. Na Salesforce também, além de desenvolvimentos desse tipo, a gente consegue fazer queries, como aqui está mostrando. A gente consegue hoje consultar registros aqui. Não sei se você já estudou SQL, mas ele funciona parecido com o SQL. Hoje a linguagem que a gente pode dizer é SOQL e SOSL. As duas maneiras de você fazer queries no seu ambiente.
Aí, por exemplo, eu escrevi a query aqui, estou trazendo todas as contas que são ativas, que está com a ActiveYes. E aí eu trouxe no ambiente todas as contas que estão ativas. Mas é basicamente isso, toda a estrutura, a sua organização de dados. Você pode fazer milhões de coisas na Salesforce, é totalmente customizável hoje. Você pode fazer componentes, como eu expliquei, que é o front-end, pode fazer integrações, pode fazer validações via código, além de outras coisas que a gente consegue também. Hoje a gente consegue, por exemplo, importar dados, né? Exemplo, se eu quiser importar, eu recebo do cliente uma planilha em Excel e eu quero importar essa planilha na Salesforce. Vamos supor que o cliente escreveu no Excel o estoque. E aí eu posso importar essa planilha aqui. Eu consigo importar. Eu consigo exportar esses dados aqui. Supondo que eu queira... no estoque eu quero pegar esse cara para jogar na planilha em Excel. Hoje eu consigo exportar esse carinha aqui. É totalmente possível, tá? Aí é isso. E aí surge uma dúvida. Eu sei que foi muita informação, né? No primeiro momento para vocês, mas eu dei uma introdução geral para vocês entenderem por cima, né? Basicamente o que é Salesforce, como é o ambiente Salesforce, como é que eu iria trabalhar com a Salesforce. E aí eu espero ter conseguido explicar, pelo menos resumidamente, para vocês. Mas tá, por onde aprender a Salesforce? Hoje existem algumas maneiras de a gente aprender a Salesforce. A principal é o Trailhead. O Trailhead, ele basicamente aqui, você vai pesquisar Trailhead. Eu vou deixar uma documentação para vocês que vai ter o link certinho, vai estar explicando bem direitinho. Vai estar aí, possivelmente vão enviar para vocês a documentação também. E aí vai ter o link do Trailhead. Basicamente aqui no Trailhead, ele é a principal fonte da gente aprender Salesforce. Aqui você pode aprender de forma bem dinâmica, né? Porque a Salesforce disponibiliza hoje vários módulos, trilhas, e aí cada módulo que você faz e conclui, ele gera uma pontuação. Como por exemplo aqui, eu estou com 72 mil pontos e 112 módulos, que são, quando você conclui um módulo, ele vira um emblemazinho. E aí eu vou passar para vocês umas trilhas de desenvolvedor, uma trilha de desenvolvedor iniciante, e aí vocês seguem estudando essa trilha. Aqui nessa trilha vocês vão ter os módulos, e aqui está bem estruturado, noções básicas de desenvolvimento da plataforma. Aqui ele vai explicar algumas coisas que eu falei por cima, né? Vai falar um pouco mais sobre a linguagem da Salesforce, que é o Apex, né? Ele vai explicar como é que você desenvolve hoje sem código. Ele vai ter a parte de modelagem de dados nessa trilha, vai explicar o que é objeto, né? Campo, que eu expliquei basicamente por cima para vocês, mas eu sugiro que vocês façam essa trilha, que é aqui onde vocês vão aprender mais a fundo. Tem o gerenciamento de dados também que vocês podem aprender. Tem a parte de segurança que eu não comentei, porque é um assunto bem gigante, mas basicamente hoje a Salesforce tem os usuários, que a gente cria os usuários para o cliente trabalhar no sistema, né? Hoje chega um projeto, a gente vai desenvolver o projeto, configurar, e aí quando subirmos para a produção vamos ter que criar os usuários e os perfis dos clientes, né? Que vão gerenciar a plataforma. E aí tem questões de segurança. Ele não pode ver registro tal, que é de outra área, por exemplo. Ele não pode ter acesso a um determinado campo, a um determinado objeto. Aí hoje totalmente isso é customizável aqui na Salesforce. E aí vocês podem aprender por aqui, essa segurança de dados. E outros assuntos aqui, que é imenso. Vocês vão aprender banco de dados aqui na Salesforce, como você faz query, SQL, CSL,
como é que vocês criam registros via código, ou seja, como é que eu posso criar um registro desse de conta, mas no código, como é que eu faço isso? Vai ter tudo aqui para vocês, tá? E outros assuntos aqui. Aí eu sugiro que vocês iniciem pelo desenvolvedor iniciante, estudem por aqui, não precisam seguir a ordem certa, seguir pela noções básicas de modelagem, vocês podem sentir à vontade, mas eu sugiro que vocês inicialmente comecem por noções básicas, modelagem de dados, e aí, entendendo esse processo, vocês já têm um embasamento para iniciar a introdução já no código Apex, né? Eu sugiro vocês a seguir essa ordem, mas pode ficar à vontade em seguir a ordem que você achar melhor. Beleza? Então aqui no Trailhead vocês precisam criar um perfil no Trailhead. Quando vocês criarem um perfil aqui dentro da atividade, ele vai ter os desafios. Aqui vai ter o conteúdo para você estudar, ele vai ter bem explicado, e aqui vai ter o desafio. Quando você concluir o desafio, você ganha os pontos, né, daquele desafio, se você concluiu com êxito. E aí aqui no desafio ele vai mostrar o que é que você tem que fazer. Aí ele vai dar as instruções do desafio, o que é que você precisa fazer. E aqui você cria a Playground, como eu falei para vocês. Esse ambiente que eu estou mostrando para vocês não é pago, porque hoje a Salesforce ela é paga, mas a Salesforce ela disponibiliza para quem tem um Trailhead, que tem uma conta aqui no Trailhead, é totalmente grátis. Quem estuda, ele disponibiliza de graça ambientes. Entendeu? E aí eu sugiro vocês fazer o ambiente de vocês e aí começar a customizar e entender o processo. Essa é uma maneira de aprender a Salesforce. A segunda maneira de aprender que é basicamente um local de documentação e comunidade, o developer.salesforce. Aqui no developer.salesforce a gente consegue hoje pesquisar algumas coisas de desenvolvimento. Por exemplo, você que vai começar a programar na Salesforce Web, né, algo front-end, hoje aqui ele tem nessa documentação componentes já pré-prontos. Por exemplo, eu quero criar um botão em Lightning Web Components, em LWC. Aí vai ter aqui, ele vai mostrar, para você criar um botão desse tipo aqui, dessa forma. Aí ele vai ter aqui dizendo como é a linha de código, né, em HTML, como é a linha de código, como você usa o JavaScript. E aí ele faz uma estrutura, né, mais simples para você entender. Aí aqui ele faz tanto o Lightning Web Components quanto Aura Components. Se você programa em Visual Force, tem também nessa documentação uma parte de Visual Force. Apex tem uma documentação de Apex que você pode entender o fluxo, entender alguns métodos e aí vai. Aí eu sugiro, quando você for começar a desenvolver, utilizar essa documentação aqui, pesquisar, que é no mundo todo, tem até as comunidades aqui, os blogs, alguns erros, algumas situações que alguns passaram e as soluções por aqui vai ter. Hoje basicamente quase tudo que você sofreu hoje na Salesforce de erro, de dúvida, vai ter na documentação. A outra forma de aprender, além do developer.salesforce, que é mais um local de tirar dúvidas, né, também, você tem um help.salesforce, que é outro local de documentação da Salesforce que nos ajuda a tirar algumas dúvidas. Exemplo, alguma release nova da Salesforce, ele vai ter por aqui, vai mostrar. Deixa eu abrir aqui para vocês. help.salesforce. Já está aqui aberto. E aqui vocês podem jogar as dúvidas que vocês tiverem. E aí aqui vai ter a resposta, tá? É basicamente isso. Não tem mais o que explicar. Já expliquei muita coisa para vocês. Expliquei resumidamente.
Sei que de início pode parecer um pouco confuso, porque está chegando agora, né? É uma tecnologia nova, vocês não conhecem, possivelmente não conhecem, né? Pode ser que tenha alguns que conheçam, mas aí tá as dicas que eu dou para vocês. É utilizar o Trailhead. Vocês têm que utilizar o Trailhead, vão ter que criar um perfil no Trailhead, até mesmo para avaliação da gente, da Leve Tecnologia. A gente vai receber o link do teu Trailhead, vamos avaliar se você realmente estudou. A gente vai saber isso por meio das pontuações, né? Aqui, por meio das pontuações, dos emblemas. E é isso. Espero poder ter ajudado vocês a entender um pouco sobre o seu esforço. Tá bom? Tchau, tchau pra vocês.